Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Olá, meu amigo Antônio de Pada Figueiredo. Que bom, voltamos a conversar. Olá, meus amigos ouvintes. Olá, minhas amigas ouvintes. Voltamos com Economia Fácil durante as transmissões do Boletim Censura Livre, comentando o destaque do noticiário econômico do dia, traduzindo para a linguagem do trabalhador, da trabalhadora. Como sempre, peço a vocês que estiverem nos assistindo por vídeo, ou a live do Facebook, ou depois a reprodução que a gente faz lá no YouTube, que curtam o vídeo, aperte lá o botão curtir, o botão like e compartilhe para difundir o nosso projeto. E é claro, a gente oferece a opção, né, de nos assistir pelo stream do nosso site, né, Antônio, www.clwebradio.com, e é claro, os aplicativos de rádio online, como o Radionet, que é o nosso aplicativo que é parceiro da gente, ou baixar o nosso próprio exclusivo lá na Play Store para aparelhos com sistema operacional Android. E é claro, interagir com a gente, dúvida, crítica, sugestão, manda mensagem do WhatsApp, manda um e-mail para economiafácil@gmail.com, ou mesmo deixa um comentário nas nossas redes sociais, que aqui durante a nossa participação a gente comenta, tira dúvida. É contigo, Antônio. Também na sua Smart TV, não é isso? Antônio, aproveitando, antes da gente ir ao destaque, eu queria saudar os moradores de Niterói, né, e também os nativos de Niterói. Hoje se comemora o aniversário da cidade, né? Então, um forte abraço a todos os niteroenses. E, inclusive, a escolha do destaque do dia é um pouco associado a isso também, né? Então, queria desejar parabéns ao feriado na cidade de Niterói, né, antiga capital do estado do Rio de Janeiro, parte da região metropolitana do Rio. É uma cidade que está aí completando 446 anos. E hoje, dia 22 de novembro, né, aniversário da cidade, a fundação da cidade, fundada pelo cacique Araribóia, né, Martim Afonso, né, nome aportuguesado do cacique Araribóia, fundador da cidade de Niterói, que participou da guerra da expulsão dos franceses. Tem todas umas controvérsias sobre se é herói ou não, mas, em todo caso, é a única cidade brasileira que é atribuída a fundação a um indígena, né? Começou com uma aldeia que recebeu umas 6 marias, né, do governo português, e que essa aldeia virou uma vila, e a vila acabou virando cidade, a cidade depois virou capital do antigo estado do Rio de Janeiro, deixou de ser capital com a fusão com o estado da Guanabara, né, que era antes do Distrito Federal, né, na cidade do Rio era a capital federal. Então, eu queria saudar todos e todas. Tá bom, Antônio? Vamos ao destaque. Vamos ao destaque. Rio é o pior estado em variação do PIB. Por favor, Almir. Então, Antônio, essa notícia especificamente não é uma notícia de hoje, mas eu separei, como o noticiário do dia, o noticiário econômico, está repetindo muitos fatos que aconteceram ao longo da semana, fatos esses que a gente já comentou, né? E como também hoje o aniversário, dia 22 de novembro, é o aniversário de Niterói, eu resolvi pensar esse tema, esse destaque, né? Como também ontem eu participei de um evento aqui que aconteceu em Niterói, estava se fazendo planejamento sobre a política agrícola estadual, né, para o próximo triênio. Então é até interessante ter participado, né, e o evento aconteceu em Niterói, até porque a Secretaria de Agricultura, como outros órgãos estaduais, não ficam na cidade do Rio de Janeiro, ficam em Niterói, né, vários órgãos estaduais. Todos os órgãos vinculados à Secretaria de Agricultura do Estado ficam aqui em Niterói, mas também tem vários outros. Então, esse evento até contou com a presença do governador, tenho lá minhas críticas ao evento, mas mostra, dá para
identificar um panorama da economia do Estado e o papel que a agricultura pode desempenhar. E aí, o que é interessante, o Estado do Rio tem o pior estado em variação do PIB nos últimos anos, né? Enquanto o Brasil todo passou a indicar, né, na crise econômica, a partir de final de 2014, 2015, o estado que mais sofreu com a crise foi justamente o estado do Rio de Janeiro. E tem uma forte correlação, né? Em compensação, outros estados brasileiros vêm passando por crescimento, no caso do Mato Grosso, né? E essa queda do Rio de Janeiro é o retrato, mais ou menos, um retrato do mosaico da desindustrialização que passa o Brasil. Só para a gente, rapidinho, apresentar alguns dados. Após 2 anos consecutivos de queda, 2015, na qual o Rio de Janeiro cresceu, o PIB do Brasil caiu menos 3,5%, e em 2016 houve uma queda de menos 3,3%, o PIB do Brasil voltou a crescer em volume 1,3% em 2017, na comparação com 2016. E entre as unidades da federação, apenas Rio de Janeiro, que teve um PIB de menos 1,6%, Sergipe, menos 1,1%, Paraíba, menos 0,1%, tiveram variações negativas, ocupando, respectivamente, o 27º, o 26º e o 25ª posições no ranking de variação de volume do PIB brasileiro, né? Caso do PIB estadual. Lembrando que o Brasil tem 27 unidades federativas. Então, os piores foram essas 3, em variação de volume do PIB. Em 10 das 18 unidades da federação, em variação em volume do PIB superior à do Brasil, quer dizer, estados que cresceram mais que o PIB do Brasil, o desempenho da agropecuária foi determinante para esse resultado. Os 4 maiores resultados de volume ficaram com Mato Grosso, Piauí, Rondônia e Maranhão. Mato Grosso, todo mundo sabe, virou um gigante agropecuário, né, principalmente de grãos e gado de corte, mas mais ainda de grãos, soja, milho. Piauí e Maranhão sendo muito impulsionados aquela zona chamada de Matopiba, que é o cerrado que avança para a região Nordeste, e que é uma grande fronteira agrícola. Mesma coisa Rondônia. Rondônia se transformou numa grande fronteira agrícola, né, na qual a agricultura de Mato Grosso avança para esse estado. Então, entre 2016 e 2017, o Sudeste e o Centro-Oeste perderam participação no PIB nacional, puxados por São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal. As unidades da federação que ganharam participação foram Pará, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais e Rondônia. Apesar de apresentar sua menor participação da série em 2017, o Sudeste continua concentrando mais da metade do PIB nacional, 52,9%, mostrando o quanto o Brasil ainda é muito concentrado na produção, né? O PIB é muito concentrado, muito desigual no nosso país. O PIB per capita, que é quando a gente pega o PIB e divide pelo número de habitantes, né? Então, o PIB per capita do Brasil foi de R$ 31.702 em 2017, com variação de 4,2% em valor em relação a 2016. O Distrito Federal se manteve como o maior PIB per capita brasileiro, ao valor de R$ 80.502, cerca de 2,5 vezes maior que o PIB per capita do país. Vale lembrar que o Distrito Federal é a capital federal, então tem servidores públicos, tem órgãos que estão sediados lá, e também, de alguns anos para cá, também passou a ser uma importante cidade de serviços.
né, seguem, inclusive, instituições privadas ligadas ao serviço. Na análise do PIB pela ótica da renda, em 2017, foi a primeira vez na série em que a remuneração dos empregados perdeu participação em relação ao ano anterior, apesar de se manter com a principal componente, 44,4%. Principalmente devido à queda no número de empregados com carteira de trabalho assinada. Então, trabalhadores, inclusive, sem carteira, tendem a ter menor remuneração. Então, no Brasil, nesse momento, pouco emprego está sendo gerado justamente nessa modalidade. Então, há uma perda de renda dos trabalhadores assalariados. É importante a gente aqui fazer comentar como conclusão dessa montanha de dados que eu dei a vocês, algumas análises de economistas respeitáveis. Eu pintei aqui do Márcio Postman, que é professor da Unicamp, foi presidente do IPEA, e é um especialista no debate sobre desigualdade e sobre mercado de trabalho. Ele comentou que a economia nacional finaliza à volta da condição dos arquipélagos de ilhas formadas por enclaves, voltados ao exterior, como era a economia brasileira até mais ou menos a Revolução de 1930. Né? Cada região produzia algo totalmente desconectado com o restante do Brasil, e essa produção era voltada à exportação. Então, tínhamos regiões que produziam café, outra que produzia borracha, outra que produzia gado de corte, outra que produzia leite, e tudo era voltado, né, para exportação. A década de 30 marcou a intensificação e praticamente a implantação do processo de industrialização, encerrando essa forma que era composta a economia brasileira. Em 2017, o Mato Grosso, por exemplo, cresceu 13,1%. 13,1%. Enquanto o Rio, como eu já disse antes, decresceu 1,6%. E é o retrato do mosaico da desindustrialização brasileira. Tá? Então, nós pegamos os números de 2015, 2016, que o Estado houve decréscimo. Em 2017 também houve decréscimo. Então, mostrando o número também de 2018, que estão mais ou menos consolidados, não estão totalmente consolidados, mas mostraram que o Rio de Janeiro cresceu muito menos, se eu não me engano, 0,6%, enquanto o Brasil cresceu mais de 1,1%. Portanto, esse descompasso do Rio com relação ao restante do Brasil, ou mesmo com a média do Brasil, é resultante da desindustrialização, na qual aqui no Rio, pelo jeito, é mais pesado, né? Muitas indústrias estão fechando. Então, a gente, quando visita aqueles bairros industriais, uma região do Porto, a região da Avenida Brasil, né? Ou vários bairros da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, ou mesmo aqui em Niterói, né? Na zona norte de Niterói, no Barreto, no Santana, em São Lourenço, você vê muitos galpões, né? Grandes instalações fechadas, mostrando um processo de desindustrialização. As empresas industriais estão fechando, ou estão indo para outros estados. Enquanto isso, um outro setor econômico que poderia até compensar, não totalmente, né? E nem é para ser, né? E poderia, outro setor econômico podia compensar que a agropecuária aqui no Estado do Rio é muito fraca, muito frágil. E era importante e interessante até fortalecê-la, mas não para, de certa maneira, ruralizar o Estado do Rio de Janeiro ou reagriculturalizar o Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que lá no passado, o Estado do Rio, principalmente no século XIX, era um gigante agropecuário. Aqui era a terra dos barões do café, a terra dos vales do café, do ouro verde, né? Do ouro verde, como era chamado o café. Mas nem isso, não é necessário isso, até porque o café esgotou
as terras do Rio de Janeiro, o café era dependente de mão de obra barata e de mão de obra escrava, né? Baseada no latifúndio e na monocultura. Nós não estamos pensando nisso, mas que a agropecuária poderia dar um salto, ser uma alternativa de emprego e renda, principalmente uma agropecuária ligada à agricultura familiar, agroflorestal, produção de orgânico, produção de produtos gourmet, né, poderia ser uma alternativa. E mais, ela fosse conectada com a indústria. Tanto a indústria de alimentos, a agroindústria, quanto a indústria que produz equipamentos e insumos para ela. Então, ela poderia, inclusive, ajudar a indústria. Vale lembrar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, no setor industrial que mais sofreu é a indústria de alimentos, né? As várias fábricas de sardinha, né, de pescado, né, de processamento de pescado, que tinha aqui em Niterói e São Gonçalo, e fecharam. Né? O niteroense lembra disso, que aqui na mesma houve o fechamento dessas fábricas, sobrando muito pouco. E é o final desse processo de desindustrialização. Hoje o Rio de Janeiro acaba importando pescado, portanto, panga é um peixe que vem lá do sul, do sudeste asiático, né? Um peixe de má qualidade, né? Que não se compara ao pescado do Rio de Janeiro, especialmente tainha, deliciosa sardinha, né? É quase base, né, da alimentação do Rio de Janeiro tradicional, né? Então, são elementos importantes, enquanto o trabalhador e a trabalhadora sofrem um processo de desindustrialização. E quando houve o estímulo à indústria do petróleo e gás, passou novamente o Rio de Janeiro a funcionar como um enclave, só que não agropecuário, mas industrial, que também foi muito ruim, não à toa. E quando a indústria do petróleo sofreu com a queda do barril e com o escândalo de corrupção da Lava Jato, a indústria do Rio de Janeiro sofreu muito, gerando muito desemprego. Então tem muito profissional do petróleo e gás hoje trabalhando de camelô, de Uber, né, vivendo como pedreiro autônomo, né. É preciso ter um projeto de geração de emprego e renda para o nosso Estado, porque senão a gente vai ficar vulnerável, inclusive para o tráfico de drogas, além, óbvio, de desemprego. Certo? Mas esse projeto não é um projeto mirabolante, focado no turismo por si só, mas um projeto que tem que ser estruturado e a serviço dos trabalhadores, porque todos esses outros projetos geraram, sim, no passado, muito lucro para os patrões, mesmo que tenha gerado alguma migalha para o trabalhador e a trabalhadora. A gente precisa, foco no trabalhador e na trabalhadora para melhorar a qualidade de vida e voltar a ter um Estado com bastante crescimento econômico. Antônio, é você aí no estúdio. Meu amigo Almir, pedi licença aqui para registrar algumas pessoas que estão acompanhando. O Everaldo de Siqueira, o jornalista Paulo Faustino, o Laércio Silva, da ANAPEDESG, uma associação de ambulantes com deficiência de Niterói, a Regina Reis Ribeiro, o Gladson Araújo, o Flávio Lopes, o Alessandro Santana, também está acompanhando da TV Cívica, e também tem mais gente aqui, o Adilson Mendes, a gente agradece, o Ivan Marcelo e o William Azevedo. São as pessoas aqui que a gente registrou a audiência aqui do Economia Fácil, versão reduzida, né, uma brilhante apresentação e produção do nosso amigo economista Almir Cesar Filho. Por favor, Almir. Então, Antônio, agradecer aos nossos ouvintes, agradecer aos nossos amigos e nossas amigas, pedir a eles aqueles que estiverem nos assistindo por vídeo, novamente a gente pedir para curtir e compartilhar, para fortalecer o projeto, tá bom? Para ampliar o alcance dos nossos programas. Pedir também, óbvio, que aqueles que se interessarem seguirem ouvindo aí a programação da Web Rádio Censura Livre, porque a gente vai encerrar a live, mas a programação continua, inclusive o seu programa, né, Antônio? O ótimo, excelente Boletim Censura Livre, com notícias, com informações e música, né?
www.clwebradio.com, ou nos assistir pelos aplicativos, né? Radiosnet, rádio. E, é claro, a gente pede aí para o nosso ouvinte que tiver também, pode baixar os aplicativos no celular, no smartphone, na Smart TV, que é uma opção bem bacana, né, Antônio? E quem quiser pode deixar uma pergunta, dúvida aí nas nossas redes sociais, ou mandar para o nosso WhatsApp, que a gente, numa próxima oportunidade, responde aqui no ar. Tá bom, Antônio? Então, eu agradecer a você, eu desejar a todos uma ótima sexta-feira, e segunda-feira, se tudo correr bem, a gente volta com um boletim Censura Livre, né? Com mais um quadro Economia Fácil. E convidá-los lá para o canal do YouTube, né? Que a gente vai subir, a gente sobe os vídeos, né? E aí oferece mais uma opção para vocês quiserem assistir novamente o vídeo, né? Com mais detalhes, com mais calma. Falou, Antônio, um abraço, muito obrigado e até a nossa próxima participação. Agradecer também aqui, eu não registrei no início, a audiência do nosso responsável técnico, o Marcos Ramalho. E lembrando que a partir de 9h30 tem a participação, como eu já destaquei aqui na abertura do Boletim Censura Livre, da delegada sindical do Banco do Brasil de São Paulo, a Thaís Rabelo, que vai falar sobre a medida provisória que reduz salário e ataca a saúde dos bancários a partir de 9h30 aqui no Boletim Censura Livre, também com uma transmissão especial pelo nosso Facebook, pela página da rádio no Facebook. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir César Filho.